que ele vai falar? É um grande confronto. Luciano, você como técnico, já trabalhou nos dois times, já foi campeão nos dois times. O que o técnico isso que nós estamos fazer? discutindo aqui entra no jogo lá. Estou falando agora aqui, isso aqui que nós estamos falando aqui entra na análise pro jogo. Claro. O treinador de usar uma fala, alguma coisa, ele vai entrar. É um detalhezinho do VAR que apareceu, tá vendo aqui? Isso aí vai, com certeza, isso aqui nós estamos conversando aqui, vão tirar proveito para alguma coisa lá. Então você vai ser agora, você vai ser um trabalho, você vai fazer um duplo trabalho. Quem? Eu? É. Você vai ser técnico do Palmeiras. Vou empatar o jogo. E você vai ser técnico do Corinthians. Vai dar empate. O dono da casa. Não quero saber o resultado, não. O dono da casa é o Palmeiras. Se você fosse hoje o técnico do Palmeiras, em cima principalmente do que você trabalharia para tentar virar o resultado? Do que aconteceu no jogo. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do programa Galvão e Amigos, repercutindo o jogo do Corinthians contra o Palmeiras na quarta-feira, amanhã no Allianz Parque, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Lembrando que o Corinthians venceu o primeiro jogo de 1-0. Então, a partir desse momento a gente vai reagir, vai repercutir a todas essas informações, mas vamos iniciar o vídeo falando um pouquinho de problema, dívida. O Corinthians tem até o dia 11 de agosto para conseguir 33 milhões e 800 sob o risco de ficar aí impedido de contratar novos atletas. Essa foi uma decisão da Corte Arbitral do Esporte, que atua como uma espécie de segunda instância para o caso aí decidido pela FIFA. A questão envolve a dívida do Corinthians com o Santos Laguna pela compra do zagueiro Félix Torres. Essa cobrança do Santos Laguna é de 6,100 milhões de dólares, que se o Corinthians não pagar, pode sofrer um transfer ban, né? E aí fica obrigado, esses valores aí de 6,100 milhões de dólares, significa 34 milhões de reais. O Corinthians havia comprado o jogador e não havia feito o pagamento. O Santos Laguna levou o caso aí até a FIFA em fevereiro desse ano e a FIFA decidiu a favor do Santos Laguna. Corinthians recorreu à Corte Arbitral do Esporte e foi derrotado também. Agora tem aí um período em torno aproximado de 5 dias para fazer o pagamento. Caso contrário, o Corinthians será punido com o transfer ban que impede de registrar atletas. Lembrando que o Dorival Júnior, ele pediu 4 reforços à diretoria do Corinthians, mais especificamente ao diretor executivo Fabinho Soldado, que fez a sua contratação. Dorival quer zagueiro, Dorival quer lateral, Dorival quer meio campista, Dorival quer atacante de velocidade, atacante driblador, porque hoje o Corinthians tem aí atacante técnicos. Então o Dorival quer atacante velocista. Lembra do Mirandinha no Corinthians? Lembra do Edilson? O Dorival quer um ataque rápido para fazer as transições de bola. E hoje o Corinthians não tem, está muito longe para ter. Mas contratar como? Sendo que o Corinthians está aparecendo aí novamente aí. Essa informação surgiu ontem, né? Todos os sites, né? Todas as notícias do esporte, né? Tá sendo a respeito do Corinthians, falando dessa dívida do Corinthians. Mas a gente tem que lembrar outro detalhe muito importante, que o Corinthians tem até dia 20 de agosto para pagar o Memphis Depay aproximadamente 12 milhões de reais. Se não pagar, vem a multa, né? Tem o honorário de advogado, então tem uma série de coisas. O Corinthians precisa de honrar os seus compromissos, não é fácil, porque depois que, como diz o Osmar Stabile, o contrato do Memphis tem que ser cumprido. Por que tem que ser cumprido? Não está assinado? Está assinado. Se não cumprir, o que vai acontecer? O Memphis vai acionar o Corinthians na justiça através de seus advogados e o Corinthians terá que pagar na justiça com juro, com correção monetária. Então, se o Corinthians não pagar o Memphis pode, até extrajudicialmente, cobrar o Corinthians através dos seus advogados. Então, o Corinthians tem muita dívida, pouco recurso,
muita dívida. Então o Corinthians vive um caos na sua gestão. Isso aí se dá por maus administrações, né? Do Írio Monteiro Alves, de Andrés Sanches, Augusto Melo, em 1 ano e 4 meses, onerou o clube em 829 milhões de dívida, contratando jogadores para a base, 87 jogadores, fazendo contratações, por exemplo, do Memphis. O Corinthians não tem estrutura para pagar o Memphis o que paga. O Memphis é um meia atacante e tem no seu contrato, toda vez que quer participar de gols, marcando ou dando assistência, ele recebe a cada 15 participação mais 1,5 milhão, pagando aí todas as modomias para o Memphis, pagando hotel luxuoso para o Memphis, está entre aí os 20 melhores do mundo, o hotel, paga 279 mil reais por mês, em torno de 9 mil reais por dia, com direito à segurança, com direito a carro blindado, com direito à cozinheira. Então o Corinthians vive um dilema, vive um caos, e esse jogo de quarta-feira, como o Galvão bem repercutiu, Casagrande, Luxemburgo, Mauro e todos os integrantes do programa, é um jogo muito decisivo. O Corinthians acabou aí renovando o contrato de Matheus Bidu até 2027, né? É um jogo que o Corinthians, ontem, a FIFA noticiou que o Daronco será o árbitro. O Corinthians não gostou, o Corinthians reclamou, né? Do Daronco. O Corinthians está tentando de todas as formas aí ver se muda a equipe de arbitragem. Então vai ser um jogo muito difícil, um jogo complicado, que o Corinthians é um jogo de Copa, como diz o Casagrande. Pro Corinthians é um jogo de Copa. O Corinthians tem quanto tempo que não ganha um título nacional? Quanto tempo? Após 6 anos ganhou o Paulista, que é um título estadual. Quanto tempo que o Corinthians não ganha um título internacional? Foi eliminado de forma vexatória da pré-Libertadores. Foi eliminado de forma vergonhosa da Sul-Americana. Então o Corinthians vive um dilema, vive um caos, que precisa, o quanto antes possível, equacionar suas dívidas para fazer contratação. Porque Dorival já está sentindo e tem reclamado publicamente. O Corinthians tem apenas um time. Mas para você jogar um campeonato brasileiro, precisa de ter um elenco forte. O Corinthians hoje tem que ter muita dificuldade, tem rodado o elenco e Dorival não pode fazer nada. O Corinthians tem um bom time? Tem. Venceu o Palmeiras? Tem chance de classificar? Tem. Mas tem que jogar muito, porque o Palmeiras em casa é muito forte. Tem um time mais qualificado que o Corinthians. Um time com um treinador muito inteligente, até melhor que o Dorival Ferreira. Então o Corinthians tem que tomar todos os cuidados, porque se não tomar, pode aí ser eliminado da Copa do Brasil, e a Copa do Brasil gera muito dinheiro ao Corinthians. Se falando de reforço, o Corinthians abriu negociação com o Al Hilal para contratar Caio César, né? Começou no Sport, né? Passou pelo Curitiba, onde se revelou, né? Ele despertou interesse de muita gente. E ele tem 21 anos, tem contrato com o Al Hilal até junho de 2028. Foi contratado pelo clube, né, árabe, por 9 milhões de euros. Corinthians mira pagar aí, ele ganha em torno de 900 mil reais no Al Hilal, e Corinthians quer o jogador por empréstimo para pagar em torno da metade do seu salário, 450 mil reais por empréstimo. Hoje, o mercado brasileiro paga muito bem, né? Paga muito bem. Olha um exemplo, o Roberto, que tem proposta de time inglês para ganhar menos que ganha no Corinthians. O Corinthians acabou renovando o seu contrato e ainda deu um aumento para o Roberto. O Corinthians quer aí a contratação do Caio César, né? Para pagar aí metade do seu salário. Eu acho que é um bom jogador jovem, um jogador inteligente, um jogador que chegaria para nos ajudar, porque o elenco do Corinthians hoje falta qualidade técnica. Eu acho que o Corinthians hoje tem uma folha salarial de 22 milhões, mas se falando de atletas para representar dentro de campo, não teria condições. Mas como o Corinthians fez vários contratos ruins, hoje está pagando pelo passado. Então, o Casagrande tem razão em que o jogo do Corinthians ele é decisivo, ele é importante. O Corinthians viu que ele entrou com muita rasca do Palmeiras, ganhou todas as divididas, então o time jogou para vencer e venceu. Apesar que o sistema defensivo do Dorival foi perfeito, mas o trio Memphis, Garra e Yuri não funcionaram. No meio de campo vou dar um destaque para Ranieri, para mim foi o melhor em campo. Mas o Memphis apenas sofreu pênalti e fez o gol, mas no jogo não mostrou nada de diferente. E olha que era um jogador diferente, ganha um salário estratosférico, perde só pro Neymar no Brasil. O resto, o Memphis ganha mais que todo mundo, com todas as modomias, com todas, todos os privilégios,
teria que jogar menos e a torcida do Corinthians vai cobrar. Vai cobrar porque é um jogo extremamente decisivo. Contra o Fortaleza, o Corinthians empatou em 1-1 com o time reserva. Com o final do jogo, o que a torcida cantou? É quarta-feira. É quarta-feira. É amanhã. Chegou o grande dia. Amanhã, Corinthians vai enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque. Tem que jogar muito e conseguir essa classificação aí para dar sequência aí a ganhar uma premiação de 4.700.000 e chegar às quartas de finais da Copa do Brasil. E aí, Fiel, o que vocês acham? Corinthians amanhã contra o Palmeiras tem condições de vencer esse jogo, mesmo jogando fora de casa com uma equipe muito organizada como é o Palmeiras? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário. Deixa o like para fortalecer o nosso trabalho e o YouTube entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e recomendar para toda a nação. E deixe também a inscrição da comunidade para a gente continuar crescendo junto. Detalhe, não esqueça de ativar o sininho de notificação. Por quê? Todo dia eu gravo conteúdo sobre o mundo dos esportes, mais especificamente se falando de Corinthians, e vocês receberão tudo em primeira mão. Então fica ligadinho no canal. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.